Aí que tá a pergunta agora. Como eu ouço a voz de Deus? Como que eu sei que é a voz de Deus falando comigo, Anderson? Chegamos aqui com mais um HelloCast! Ô, gente, que poderoso esse HelloCast, Demais, Anderson. demais. Não, demais. Bem-vindos todos vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, conectando, ouvindo, nos olhando. O que será que a Marissa está tomando neste copinho? E Anderson, na sua xícara, o que tem ali dentro? Hã? Ô, gente, bem-vindos todos ao HelloCast. Estamos aqui mais uma vez. E Anderson, eu lembrei de uma coisa antes de nós começarmos aqui. Que nós já temos 2 meses de HelloCast. Ei, vamos celebrar então, Vamos celebrar, gente. só não vou bater na mesa, porque senão o pessoal ali das câmeras vai ficar muito bravo comigo. Mas eu vou bater aqui. Mais de 2 meses de Não, HelloCast. 2 meses. Isso. É um baby. É um baby. Como que é um bebê de 2 meses? Nasceu agora. Nasceu agora, tá caminhando. Não, caminhando ainda não, né? Ainda não tá não. caminhando, também não tá engatinhando. Tá mamando somente. Tá mamando somente. HelloCast, 2 meses no ar aí com você. E eu quero saber se você já divulgou esse canal, né, Anderson? Eu não sei se eu chamo de amor de Anderson. É o que a gente sempre fala. Sempre trava, Se você né? estiver brava comigo, me chama de Anderson. Se você não estiver brava comigo, me chama de amor. Quem chegou agora é isso, tá? Essa que é a regra. Só não chama de Anderson. Tá? Opa, cuidado. Não é muito importante realmente que você curta, dê um Isso. like nos nossos vídeos. E mais do que isso, compartilhe. Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. E além de se inscrever, clica no sininho. Por quê? Mesmo para as pessoas que são inscritas, quando você aperta no sininho, sempre que a gente postar um vídeo novo, Vai aparecer para você a notificação. aparecer pra você a notificação. Exatamente. E mais do que isso, né, Anderson? Deixa eu explicar aqui pra você que tá olhando, olha no fundo dos meus olhos agora. Eu quero te falar uma coisa. Este canal, quando Deus colocou no nosso coração, pra você que não sabe do outro lado, nós somos casados. Sim. Estamos aqui na batalha da vida juntos. 13 anos. 13 anos juntos, amor? Juntos, sim. Casamento, hein? É isso. Porque casamento é isso, né? Casamento é Vencer isso. desafios diariamente. Diariamente. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui não só para passar uma informação e não para entretenimento. Né? Esse canal, quando Deus colocou no nosso coração, Ele colocou pra gente despertar você pra algo. Despertar você pra quê? Despertar você pro seu propósito. Despertar você pra aquilo que você tá... Ah, será que eu faço? Como que eu faço pra Deus falar comigo? Quem sabe você vai ouvir uma palavra aqui e Deus vai vir direto no seu coração. Deus vai vir com a chave que você precisa, através Isso. do quê? Da palavra. Porque aqui a gente não só frasezinhas de impacto, frasezinhas de coaching. De efeito. De efeito, é muito bom. Mas o que transforma de fato a minha vida e a tua vida, a nossa vida, é a palavra de Deus. Exatamente. A palavra de Deus ela tem um poder de nos transformar. Demais, Então, quando a gente demais. lê a palavra, quando a gente estuda a palavra... Aliás, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, o que realmente tem o poder de nos libertar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma, né? Ela restaura. E aí, essa semana, Anderson, já vou começar falando aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto aqui. Eu tava pensando sobre restauração. Quando a gente fala assim, ai Deus, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure algo na minha vida. Anderson, você sabe o que é restauração? Pega um móvel na sua casa e vai tentar restaurar ele. Dói. Restauração dói, viu? Se eu pegar essa mesa e for tentar restaurar essa mesa, eu vou ter que lixar essa mesa. Dói. É um processo, né? É um processo. Às vezes a gente olha e fala assim, eu preciso que Deus me restaure. Tá pronta pra doer, amor? Porque na hora que vem a restauração de Deus, a gente vai ter dor. Deus vai ministrar nós, Deus vai tirar algumas coisas, Deus vai arrancar do nosso coração algumas coisas que às vezes vai doer. Isso é o poder da restauração. Uau. E às vezes a palavra que a gente está dando aqui não é uma palavra de entretenimento, mas é uma palavra que vai trazer porque vai te abrir os olhos. O próprio Deus vai tirar as escamas dos teus olhos e vai fazer você ver coisas na sua vida que precisam ser restauradas. Já começou? Já, eu acho que já começou. Eu adoro isso, gente, porque é isso aí, né? Vai, fala o que você tá falando. Tá lindo. Eu não sei mais o que eu falo. Não, eu ia falar que no momento da restauração, muitas vezes, quando a gente está sendo restaurado... Calma, não vamos falar sobre restauração hoje, isso é só introdução. Mas quando a gente está sendo restaurado, é um momento que às vezes as coisas aparecem um pouco confusas e feias. Uma mesa, quando está sendo restaurada, está sendo lixada, polida, quando está sendo restaurada, parece feia. A gente não entende aquele processo do momento. A gente só vê a beleza
beleza? Depois, no final. Não vamos falar sobre restauração hoje. Qual que é o assunto, amores? Foi O só a assunto introdução. hoje é... Espírito Santo guiou aqui alguma coisa, porque O não íamos falar sobre isso. assunto hoje é um assunto muito importante. Muito importante. É. Vamos falar sobre dúvida. Dúvida. Você que tá aí do outro lado, você já... Marissa, como assim dúvida? A gente encara dúvidas na nossa vida desde criança, né? A gente, quando é criança, a tua mãe falou assim, você quer escolher, você quer o quê? O sorvete ou o picolé? Aí você fica naquela dúvida, picolé ou sorvete? Dúvida. Mãe, eu quero um picolé. Desde criança, a gente encara momentos da nossa vida que geram dúvidas no nosso coração. E é interessante que essas dúvidas, assim, humanamente falando, são normais. Normais. Todo ser humano tem dúvidas, tem Uhum. perguntas. Eu não sei se você se identifica com isso. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente vai dirigindo no drive-thru, ali nos restaurantes aí, Chick-fil-A, nos restaurantes que a gente vai no drive-thru, a gente fica ali, meu Deus, o que eu vou pedir? Aí abre a janelinha, Eu sei. aí... a gente já passou diversas vezes isso. E, me dá E sempre dá briga, né, amor? Sempre dá briga. E sempre quem tá com dúvida, por incrível que pareça, é a Marissa. E eu tô dirigindo... Por isso que essa palavra vai falar muito comigo hoje, Deus gente. amado, fale com a minha esposa, comigo também. E aí eu abro a janela e a Marissa tá ainda decidindo. E tem uma fila de carros atrás da gente. verdade, Eu falo, amor, vai logo. Número 1, 2, 3. Tem até os números, de 1 a 9. Só me fala o número. Ela, não sei. Aí ela quer montar o prato dela. Eu quero o número 2, que é o Mas eu sanduíche quero algo tal. com o número 4. Só que eu quero com o negócio do número 4. É isso. E a pessoa fica em dúvida. Dúvida. Não é verdade? Então, quer dizer que dúvidas são normais. É normal, é natural. Só que aí, Anderson, isso nós estamos falando de coisas do nosso cotidiano aqui, Exato. né? Ah, eu escolho o quê? Escolho... O problema qual é que é a quando... profissão que eu escolho, né? Isso. Psicologia, direito. Ok, dúvidas. Só que aí o negócio é o seguinte. Pra onde essa dúvida tem te levado? Pra onde as dúvidas da vida têm nos conduzido? Pra onde elas têm nos levado? Porque aqui nós estamos falando de coisas do cotidiano, mas muitas vezes vem alguns tipos de dúvida assim, ó. Será que Deus está comigo nessa situação? Opa. Será que isso é a voz de Deus? Será que o que eu estou ouvindo é um direcionamento de Deus ou não é? Será que Deus está falando comigo agora sobre isso ou não? Será que agora Deus está ministrando no meu coração? Eu preciso seguir esse caminho ou não? Aí são dúvidas. A gente está falando que é algo normal, porém, a gente não pode deixar a dúvida ser mais forte do que a nossa fé. E esse é o momento onde muitas pessoas se deixam levar pela dúvida e elas são governadas e dominadas pela dúvida. E elas ficam, parece que a vida inteira, em cima do muro. E elas não conseguem decidir algo. Elas vivem baseadas na dúvida. É verdade. E como isso nos prende, né, gente? Porque eu conheço muitas pessoas, né? Em nossos relacionamentos, a gente sempre caminha com pessoas que você vê que a pessoa, ela tem talento, às vezes, né? Ela tem coisas na vida dela que chamam a atenção, que brilha. Mas a pessoa, ela tá estagnada de um jeito que ela não consegue se levantar para fazer nada, porque ela ainda tá sendo dominada pela dúvida. Né? Mas será que eu devo ir mesmo? Será que Deus quer me usar nisso mesmo? Será que Deus tem isso para mim mesmo? Sabe quem que tá na família da dúvida? O medo. O medo, ele é irmão da dúvida, digamos. Tá? O medo, Anderson, ele caminha de mãos dadas com a dúvida. Exato. Porque você não se move, porque você tem dúvida, mas mais do que isso, você tem uma raiz dentro de você de medo. Quando a dúvida se torna assim... Doido isso. Demais. Demais. Porque assim, quando a dúvida ela se torna um ambiente, sabe? E a pessoa só vive duvidando e não sabe o que fazer, ali é um ambiente propício para haver o medo. Então, o medo, ele é fruto desse ambiente que acontece na dúvida. E quem sabe você tá aí do outro lado, né? Pensando, olhando pra gente aqui, pensando assim, nossa, eu tô cheio de dúvidas no meu coração hoje, não sei se Deus tem guiado a minha vida. Não sei se isso que eu tenho sentido é a voz de Deus falando comigo. Não sei como que eu vou tomar essa decisão na minha vida. Quem sabe você está aí pronto para tomar uma decisão. Você está com uma dúvida no seu coração. Você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela nos revela vários momentos que Deus se encontra com pessoas. Que Jesus se encontra com pessoas. Que Jesus se encontra com pessoas. Aonde que Jesus se encontrava com pessoas? Jesus se encontrava com as pessoas na hora que as pessoas estavam com medo. Jesus se encontra com uma mulher na Bíblia, que ela estava ali no poço, tirando água, trabalhando, na hora que ela está trabalhando. Jesus se encontra com ela. Jesus se encontra com a gente no dia do medo. Jesus se encontra com pessoas na Bíblia na hora da dor. Lázaro morreu. Jesus se encontra com as irmãs dele na hora da dor, do desespero.
Jesus sempre vai encontrar você também no dia da dúvida. Exatamente. Sempre. Ele tá aí. Ele tá aí, tá? Então, a boa notícia é que no dia da dúvida é o lugar perfeito pra gente, pra você encontrar Jesus, mais uma vez. Então, assim, no dia da dúvida, você não tem que se desesperar, mas é o lugar, é o melhor momento, é o lugar propício que você necessita se encontrar com Deus. É isso mesmo. Sensacional. E aí, amor, vamos falar de algo bem do nosso cotidiano aqui, porque eu sempre falo isso, né? Toda vez que a gente vai criar as mensagens aqui do Elocast, Deus sempre ministra com a gente antes. E agora, nesses tempos agora, nós estávamos vivendo uma dúvida muito grande, Verdade. né, amor? Sobre algo na nossa vida e pedimos respostas de Deus. Mas, Maressa, como que eu vou saber, Anderson? Eu quero que tu responda para nós isso agora aqui. Como que eu vou saber? Eu e o Anderson vivemos isso agora. Eu não vou contar o que que é uma coisa um pouco íntima. Meu Deus. Ui, é íntimo. Ai. Mas é uma coisa, né, nossa, mas só pra Sim, te dizer sim. que a gente sempre tá caminhando naquilo que Deus fala com a gente aqui no Alocast. A gente nunca vai chegar aqui com uma palavra de entretenimento, frasezinhas de efeito. Não. Deus ministrou na gente antes essa palavra pra gente vir aqui falar pra você. Estávamos vivendo algo que estava gerando uma dúvida no nosso coração. Será que nós vamos fazer isso ou vamos fazer isso? Amor, será que vamos seguir este caminho ou esse? O que a gente foi fazer? A gente foi ouvir a voz de Deus. Aí que tá a pergunta agora. Como eu ouço a voz de Deus? Como que eu sei que é a voz de Deus falando comigo, Anderson Braga? E essa é a pergunta que você tem que se fazer sempre. Tem um nome que eu sempre uso, que eu amo, os pastores americanos usam muito esse nome, que em português se chama disciplinas espirituais. O que é uma disciplina espiritual? São as maneiras com que eu e você nos relacionamos com Deus, ou seja, a leitura da palavra, da Bíblia, oração, jejum. Então, a gente faz essas coisas para a gente ter uma intimidade com Deus. E quanto mais a gente tem intimidade com Deus, menos dúvidas nós temos. E mais respostas de Deus, eu ia falar from Deus, vou falar em inglês. Deus. De Deus nós temos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Me nós precisamos ter intimidade com Deus. E isso começa com as disciplinas espirituais. Isto, mas mais um pouquinho pra frente, isso é importantíssimo, isso é a chave, né, gente? Às vezes você tá pensando assim, como que eu vou ter essa resposta? O grande problema, Anderson, da nossa geração, de nós, adultos, seres humanos, que nos conectamos com Deus, é o tal do e se, né? E se? E se não der certo? E se Deus não for comigo? E se eu não sentir Deus? E se esse problema do e se, será, não sei, isso gera muitas suposições no nosso coração. A gente começa no meio disso tudo a duvidar de Deus. Já prestou atenção nisso? Caramba, duvidar de Deus, Anderson. Tem várias passagens na Bíblia, nós vamos falar de 2 homens aqui que duvidaram. Sim. Tomé e Pedro. 2 que duvidaram, nós vamos entrar um pouquinho a fundo aqui, mas no momento que a gente começa a ter muito, e se, será? E se? A gente começa gerando suposições no nosso coração. O que acontece? A fé diminui, a dúvida aumenta junto com o medo. Porque eu não sei, se Abraão tivesse pensado, e se Deus não for comigo? Será, o que vai acontecer? Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Eu não vou... Vai indo, Abraão, vai caminhando, querido. Que lá na frente eu vou te mostrar o que vai acontecer. Tu imagina se esse cara tivesse estagnado na dúvida e no medo. Não vou, daqui eu não saio. Deus não me deu tudo completo ainda, então eu não me movo. Quem sabe você tá parado, estagnado, não se move, tua vida financeira, teus relacionamentos, nada tá acontecendo, porque você tá parado nessa dúvida tua aí, com medo da palavra de Deus pra sua vida. Se você tem alguma dúvida, seja ela qual for, qual área for, eu vou dar aqui algumas dicas, alguns pontos aqui que são importantíssimos se você pensar sobre isso, ok? Então, primeira coisa, essa dúvida, ou talvez se é algo que, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Primeira coisa. Eu também quero falar sobre isso depois, professor. Ok, não, como assim? Gente, meu professor. Gente, não, ó, Eu quero falar. primeira coisa que é importantíssimo você saber é alinhar essa dúvida que você tem, essa dúvida, essa pergunta, está alinhada com a palavra de Deus? Porque tudo aquilo que Deus, que é da vontade dele, está alinhado com a vontade dele. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida de fazer algo na sua vida, mas que você fala assim, eu não sei se isso é de Deus ou não, se isso está contrário à palavra de Deus, tenha certeza que isso não é de Deus. Não, porque amor, também, eu vejo de uma outra maneira, né? Que quando que é Deus falando ou não? Tu falou que, com certeza, algo, se não estiver debaixo da palavra de Deus, daquilo que, né, a nossa vida, o que guia a nossa vida?
uma bússola, né? Quem que é a bússola? É a palavra de Deus. Uhum. Então, se eu for de contra o que tá na palavra de Deus, que nem você falou aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim? Sorry, guys, eu sempre falo vai dar ruim, né? Eu não tenho, assim, palavras tão bonitas quanto meu marido. Mas não vai dar certo, porque você não tá debaixo da palavra de Deus. Quando que eu sei que é de Deus ou não é de Deus? Vamos lá. Não é de Deus quando? Quando gera medo no meu coração, Uhum. quando gera apatia em mim, quando gera desejo de parar. É desejo de parar que você tem? É o quê? Desejo de desistir? Pensamentos que te traz condenação? Então não é de Deus. É interessante isso, porque a Calma gente... aí, calma aí, Tem calma aí. mais? Sim, calma aí. Mas quando é de Deus, traz convicção pro seu coração. E não medo. E não apatia. E não desistência. Quando isso vem pro meu coração, isso não é de Deus. Porque Deus não quer isso pra você. Deus quer que você prospere, que você avance, que você viva os seus propósitos. Agora você acha que Deus vai colocar esse medo no seu coração? Então isso aí não é de Deus. Concorda comigo, Anderson? Verdade, não. O que eu ia falar aqui era o seguinte. Tu ia... Eu ia, mas não, agora eu vou. Vai. É o seguinte, porque nós somos espírito, nós temos uma alma, nós moramos num corpo. Espírito, alma e corpo, certo? E a maneira como Deus fala conosco muitas vezes é através lá do nosso íntimo, no nosso espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus fala através do nosso espírito, lá no nosso íntimo. E esse nosso espírito aqui, o nosso coração, sabe? É um lugar assim muito perto da nossa consciência. Isto. Da Fala nossa um pouquinho. consciência. Fala um pouquinho. Então, Porque essa é a grande dúvida, Anderson, essa é a das grande pessoas. dúvida. Então, será que é Deus falando comigo ou é minha consciência? tem um lugarzinho lá dentro que você sabe que é a sua consciência. Só que a gente tem que ter essa sabedoria para entender se não é algo de mim mesmo ou se é Deus falando comigo. Agora, Isso. uma das coisas, Deus vai sempre dar paz ao seu coração, lá no íntimo. Por mais louca que possa parecer para outras pessoas a decisão ou a dúvida que você tenha, você vai ter uma paz interior que você vai falar assim, olha, isso aqui tá alinhado com a Bíblia, isso aqui eu sinto que Deus está falando comigo, eu tenho uma paz interior, uma convicção que eu creio que essa realmente é a vontade que Deus tem para mim. E é muito engraçado que isso que a gente viveu esses dias agora aqui, na nossa casa, o Anderson precisou... Era algo que eu estava relutando, que eu não estava sentindo paz no meu coração. E o Anderson estava com paz no coração dele. E eu comecei a conectar com Deus, né? Disciplinas espirituais, jejum, oração. E eu falei para Deus, eu vou fazer um jejum, porque eu preciso que tu traga paz pro meu coração. Como que meu marido tem paz e eu não tenho? Como que o meu marido tem paz nessa situação que a gente está vivendo e eu não tenho? Tem alguma coisa errada. Me tranquei no meu quarto e fui lutar com Deus. Falei, Deus, por favor, me fala, me responde. Só que Deus, eu só ouvi a voz de Deus nessa situação que a gente viveu quando eu fui para a presença de Deus e ouvi aquilo que Deus tinha. E aí, quando eu fiz um jejum e tal, nesses dias, o Anderson precisava ir para uma reunião e quando ele voltasse, ele traria a resposta disso que a gente estava esperando. Quando ele chega em casa, eu já tinha feito o meu jejum, minha oração e tal, eu estava com paz no meu espírito. O Anderson falou assim pra mim, amor, tu não vai gostar da resposta que eu vou te trazer hoje aqui, dessa situação que a gente tá vivendo. Aí eu falei, então fala pra mim o que é. Aí ele falou o que era, não vai acontecer isso, isso, isso. Eu falei, é isso mesmo? Eu tô com paz no meu coração. Bate o martelo porque eu tenho paz no meu coração e é isso. Foi ou não foi, amor? Foi, exato. Porque eu tava com dúvida, mas como que eu tô com dúvida e meu marido tá em paz? Não, eu fui buscar em Deus. Deus, tu precisa trazer paz pro meu coração, porque eu preciso estar alinhada com meu marido pra isso que vai acontecer. Então, só que eu não estava, eu tava com dúvida, tava com medo. E é muito louco, né, amor? Porque a dúvida me trouxe medo. Né? Interessante. A dúvida me trouxe medo de receber isso que, né, que a gente tava esperando. E na hora veio uma paz no meu coração, eu falei, então é isso. Ele falou, nossa, o Anderson falou, mas amor, tu sentiu, tu tá bem com isso que vai acontecer? Eu falei, tô bem, amor. Eu, Maressa, tô bem. Mas quem sabe, amor, era o próprio Deus encheu meu coração. Quem sabe não, né? O próprio Deus encheu meu coração de paz nessa situação. Sim, sim. E a dúvida é um terreno, né, que você falou, a dúvida trouxe medo. A dúvida é como se fosse, sabe aquele areia movediça? Como se fosse uma lama, a pessoa fica ali rodeando, ela não consegue sair, porque ela fica numa dúvida crônica. Ela não toma uma decisão e ela fica ali e é um lugar que ela fica com medo. O medo toma contra a pessoa por causa da dúvida. Então, Deus, ao contrário, ele traz paz, ele traz uma convicção interior, ele traz uma paz interior, ele confirma isso na palavra de Deus, ele traz outras pessoas até confirmando isso. Isso é algo bem interessante. Como ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar algo aqui pra você. Muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus no seu coração, mas não vai ser de uma maneira audível.
Você vai ouvir e vai sentir a presença de Deus, e Deus vai confirmar coisas para você no fundo do seu coração, no seu espírito. E às vezes até usando pessoas. Porque Exato. Confirmação. o grande hoje, a grande incógnita, né, da nossa vida é: Deus não está falando comigo. Você está muito distraído, amor. O grande problema é esse, a gente está muito distraído. Como que uma pessoa distraída vai parar para ouvir? Quando eu vou falar com o Anderson aqui em casa, eu gosto que ele pare, olhe pra mim e me ouça. Porque ele distraindo, ele no telefone, ele lendo um livro, ele não vai me ouvir. Com Deus é a mesma maneira. Como você quer ouvir Deus se você tá distraído aí do outro lado? Tem muitas distrações do teu lado. Então você não consegue parar pra ouvir Deus. Deus até tá falando com você através de alguém que mora dentro da sua casa. Mas aí vai ter que diminuir o ego. Vai ter que parar para ouvir, vai ter que diminuir o volume das distrações e deixar com que o próprio Deus ministre no seu coração aquilo que está acontecendo na sua volta. Já é uma resposta de Deus. E amor, eu quero entrar aqui na Bíblia, porque a gente não leu nenhum... Anderson, tu não leu a Bíblia aqui? A gente não leu ainda. Já estamos chegando quase no final. Mas não, a gente vai falar sobre duas pessoas aqui, que um deles é Tomé, né? Isso. E tem várias frasezinhas aí na internet, joga Tomé no Google, tem várias frasezinhas. Tomé, o incrédulo, né? Aquele que... Queria ver pra crer, não, mas tem uma ver frase, pra crer. mas tem uma frase que vem de Tomé, né? Eu só vou... Crer, se eu ver... crer pra ver. Crer pra ver, né? Não, é o contrário. Ver pra crer. Eu tenho que ver primeiro. Pra crer, Esse é Tomé, né? Olha a fama de Tomé. Olha a fama que ficou registrada de Tomé. Ficou registrada a fama de Tomé na palavra de Deus, porque Deus já sabia que a gente ia ser cheio de duvidazinha no coração, né? E aí, João 20:25, Jesus tinha aparecido pros discípulos. Jesus morreu, tá? E aí ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece pro discípulo. Me ensina aqui, professor, que eu não sei essas coisas aqui. Vai. Tu me ensina. Jesus aparece pro discípulo. E aí os discípulos chegam e falam: a gente viu Jesus, a gente viu Jesus. Aí chega Tomé, todo incrédulo. Você conhece alguém assim? A pessoa, quando tu vai contar algum milagre, você vai contar alguma coisa que tá prestes pra acontecer na sua vida, e a pessoa chega e fala: não sei se vai dar certo. Será mesmo? Esse foi Tomé. Os discípulos chegaram ali todos animados. Ai, a gente viu Jesus. E Tomé chegou ali. João 20:25. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Tomé, porém, respondeu: não acreditarei se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos. Tomé é ousado, hein? Bem ousadinho. Só vou ver se eu ver as marcas de Jesus nas mãos deles. Só vou crer. E se eu puser os meus dedos e a minha mão na marca da cruz ali que feriu Jesus. Ousado, abusado, né? O que Tomé estava fazendo ali é uma representação, inclusive, de muitas pessoas hoje que têm dúvida. O Tomé estava fazendo assim: olha, essa coisa aí de Jesus, espiritual, eu quero sensorial, eu quero ver algo prático, para aí então eu vou crer. Só que Jesus queria fazer o contrário, não? Você tem que crer para ver. Agora Tomé não, ele queria fazer o contrário, ele queria ver primeiro, sentir primeiro, ele queria ter uma prova ali para então crer. Mas o mais engraçado disso tudo é que Jesus prova ele, né? Jesus, eu só vou acreditar se eu ver, bababá, bibibi. Então Jesus foi até ele. Jesus sempre, toda vez que você ficar com uma dúvida no seu coração, Jesus vai provar pra você. Inclusive no seu lugar de incredulidade e de dúvida, Jesus encontra. 8 dias depois, Bíblia, tá? Os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. Tomézinho estava junto agora. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu. Oh, meu Deus! Quase eu solto uma rajada de fogo aqui. Jesus surgiu no meio deles e falou: paz seja convosco, disse ele. Então Tomé falou: ponha seu... Tomé falou, Jesus falou. Jesus falou: põe seu dedo aqui. Vem, Tomé, põe teu dedo aqui. Tu não queria ver para crer? Vem, Tomé. Veja minhas mãos. Veja as minhas mãos, sou eu. Sou eu que fui para a cruz e agora ressuscitei. Aí Jesus fala assim: não seja incrédulo, creia. E essa frasezinha aqui, eu creio que é o que Jesus está falando para mim e para você hoje aqui. Não seja incrédulo, creia. Quantas vezes eu e você fazemos as mesmas coisas como Tomé fez, né? Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos esperando ter uma prova significativa primeiro para depois crer? E não é assim. Tem muitas vezes que nós parece que acreditamos mais no cartão de crédito do que na presença de Deus. A gente crê mais em situações, em coisas do que em Jesus.
Você precisa parar de duvidar de Deus, essa dúvida maldita que vem no seu coração. Parar de duvidar de Deus. Parar com essa dúvida maldita no seu coração. Achar que Deus esqueceu de mim no meu dia mal. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não muda o caráter dele. Quem muda somos nós. Deus continua com o mesmo caráter. Deus continua nos encontrando no dia mal, sim. É a gente que foge de Deus no dia mal. É a gente que vai buscar em outras áreas. É a gente que vai buscar em outras situações respostas. E por último, a gente escolhe buscar Deus. Mas Deus, o caráter de Deus é imutável. O que você vai fazer é parar. Você precisa parar de duvidar. Você precisa parar com essa dúvida maldita e começar a acreditar que Deus, Ele é o Deus da sua casa, sim. Não é porque você não está vendo, viu? Tomé, eu só vou acreditar. Ô Anderson, quando eu falo de evangelho, eu fico bravo pra caramba. Gente, Tomé caminhou com Jesus, amor. Ele era um dos 12. Como que ele vai duvidar da galera dele? Porque quando tu caminha com amigos, com pessoas, porque eles eram um grupo de amigos, estavam sempre com Jesus, 12 pessoas falando sempre das mesmas coisas, do futebol que estava acontecendo, né? Isso vai criando uma intimidade. Os amigos dele falaram, Tomé, nós vimos Jesus de novo. Tomé cheio de incredulidade. Não acredito. Quantas vezes esse não acredito te paralisa? Chega um Tomé na sua vida e fala para você, não sinto que vai dar certo isso que você está fazendo. Será que isso mesmo é Deus falando contigo? Você sempre vai ter um Tomé em volta de você. Só que aí você precisa escolher. Duvidar, entrar nesse grupo desse amiguinho aí de dúvida, ou gerar no seu coração fé, de uma crença em Deus, de um Deus que não muda, Anderson. Um Deus que é imutável. Amém, amém. E aí, é o momento em que nós, eu e você, precisamos fazer o quê? Ainda com dúvidas, pegue a sua dúvida e traga para a presença de Deus. Preciso. Então, tem perguntas, tem dúvidas, tem algo para fazer? Pega essa dúvida, essa pergunta e traga para a presença de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. E só para encerrar aqui, amor, que a gente já precisa encerrar, um outro cara na Bíblia que eu falei no início, que a gente ia falar, é Pedro, né? Aquela historinha que todo mundo já conhece, lá da escola bíblica dominical. Pedro vai andar sobre as águas. Onde é que tá, amor, essa passagem? Nos evangelhos. Os evangelhos tem qual? Diferentes passagens. Vou achar aqui para você. Só diz uma pra galera aqui, pra quem quiser, né? A gente coloca aqui embaixo, aqui no vídeo. Sim. Pedro no barco, a tempestade veio, você já sabe dessa história, entendeu? E aí aquela coisa... Mateus 14, 22. Mateus 14, 22, né? E aí Pedro sentiu uma dúvida, porque Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. Quem que é esse que vem vindo? Você já sabe a história. Quem que é esse que está vindo? Quem que é esse? É um fantasma? Não, gritou outro, é Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e fala o quê? Vem, Pedro. E Pedro foi. Sabe o que me mostra isso? Jesus não ficou... Pedro, numa hora, ficou com medo. Mas Jesus não ficou perguntando, Pedro, por que você está com medo? Pedro, como que você não acredita em mim, Pedro? Se você está caminhando comigo, Jesus não ficou perguntando, ficou, respondendo carências emocionais de Pedro. Deus não tem tempo para isso, para ficar respondendo as tuas carências emocionais. Jesus olha para ele e fala, vem, Pedro. Isso. Acabou. Exatamente. E Pedro foi. Exatamente. É muito interessante isso. Jesus falou, tenham coragem, não tenham medo. E aí Pedro se convida. E vem. Pedro falou, posso ir? Jesus falou, vem. Vai. E foi. Não é verdade? Isso me mostra que a gente é assim. Nós somos uma geração muito mimimi. Uma geração que toda hora duvida. Será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo nesse relacionamento? A gente é uma geração muito... Toda hora a gente duvida. A gente não confia nesse poder de Deus que é imutável. Quando você vai parar de duvidar de Deus e acreditar no poder dele? Só que é que tá. Essa grande questão é, estou com dúvida? Estou com medo? Não sei o que fazer? Sabe o que é? Muito distante de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, a fé, a nossa crença naquilo que a gente prega, fala muito mais alto do que a dúvida. E estar perto de Deus depende de uma decisão nossa. É uma decisão sua. Você precisa se posicionar e se aproximar, você, a sua casa, a sua família, na presença de Deus. Então, aquilo que Jesus falou para Pedro foi vem. Ou em outras versões, venha. Então, tá com dúvida? Tá com perguntas?
Venha. Não sabe o que fazer? Venha para a presença de Jesus. Ah, mas eu não sei se eu tenho fé, Só ou vem. se eu não tenho. Vem, simplesmente vem. Ah, mas eu ainda tenho dúvidas. Vem com as suas dúvidas, mas vem para perto da Vem presença com os de teus Deus. medos, né? Vem. Vem com tudo. Sim. E última coisa aqui. Ah, eu não sou uma pessoa perfeita. O que eu faço? Vem. Eu não sou uma pessoa perfeita, o que eu faço? Vem. Entendeu? Mas foi ensaiado? Não foi Não foi ensaiado. Duas coisas que eu quero encerrar aqui. Toda dúvida, toda vez que você tiver dúvida e você apresentar para Deus essas dúvidas, não é ficar com a dúvida e ficar aí com os seus pensamentos maliciosos, pensando, e agora? Não. É ter a dúvida, porque vamos ter, mas apresentar ela para Jesus. Anderson, deixa eu falar uma coisa. Toda vez que eu apresento a minha dúvida para Deus, Deus me traz uma convicção. Uau. Uhum. Não falo bonito, eu que falo. Não falo uau, que eu fico com vergonha. Oh, uau. Porque toda vez... Tá vendo quando Pedro, ele se aproxima de Jesus? Aham. Ah, posso ir, mestre? Jesus fala, vem. Uhum. Convicção. Jesus, vem, Pedro. Jesus não ficou ali, Pedro, vem porque eu estou aqui. Pedro, vem porque... Não, Jesus sempre passa uma convicção pro nosso coração. Exato. Toda vez que você apresentar as tuas dúvidas diante do altar de Deus, Deus irá trazer uma convicção pro seu coração. Uau. É isso. Isso que aconteceu com a gente aqui. Rapidinho para encerrar, Anderson, como que foi quando a gente se conheceu? Quando a gente se conheceu? Blam, 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 blam. Olha, faz 15 tempo, anos hein? atrás. Faz tempo. Tu não ficou com dúvida se era eu mesmo? Sentiu aquela duvidazinha tão linda desse jeito? Será que ela me quer mesmo? Não, uma dúvida Rolou, normal. hein? Uma dúvida normal. É lógico que acontece uma dúvida normal. Será que é? Será que não vai ser? Fala, Né? mano, um A gente pouquinho tá sobre se- isso, né? A gente tá se conhecendo, como é que vai lógico. ser? E foi muito Será que- rápido o nosso Foi casamento. muito rápido. Foi 8 a 9 meses quase que a gente se conheceu. Namoramos, noivamos e casamos. E esse se conhecer foi pela internet, então Foi. E a gente gerou morava muitas longe, dúvidas, parece em né? Porto Alegre, e eu no Rio de Janeiro, então a gente se viu poucas vezes, indo de avião e voltando. Isso. E a gente começou a namorar, nosso relacionamento, começamos o relacionamento, até o casamento eu vi o Anderson só 8 vezes. Sim, Até o casamento. Então eu vi o Anderson muito pouco. E isso gerou dúvida no nosso coração. sim. Só que sabe o que me deu a certeza que era tu? Hum. Vaso, varão. Fala comigo, varoa. Eu tinha coisas específicas que eu queria no meu marido. Uhum. Isso de muitos anos, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, né? E quando eu vi aquela lista, e um dia eu fui orar com aquela lista de 3 coisas específicas que eu queria do meu marido, eu fui orar a Deus, perguntando, eu tinha 17 anos na época, fui orar a Deus 18. por disciplinas espirituais. Tinha 17 quando te conheci. É, quase 18. Tá. E aí eu fui orar diante de Deus e o Espírito Santo falou no meu coração. Eu tive a convicção. Deus me trouxe. Eu fui com a dúvida para Deus. Espera um pouquinho aqui. Eu fui para a dúvida no altar de Deus e Deus me trouxe uma convicção que era Ele. Quando eu abro meu caderno e vejo 3 coisas que eu pedia já há 10 anos. 10 não, eu tinha 13, 12. Uns 7 anos, né? Deus. Uns 7 anos que eu pedia para Deus sobre o meu marido. Pedindo isso. Eu abro meu caderno e o Espírito Santo fala, traz uma convicção. É Ele. Você vai casar com Ele. Sabe quando que as suas dúvidas vão terminar? Quando você for uma pessoa específica e trouxer pedidos específicos para a presença de Deus. Isso, Trouxer as suas perguntas, dúvidas, questionamentos específicos para a presença de Deus. Não seja vago. Ah, Deus me abençoa. Ok, Deus vai te abençoar. Ele quer Mas fazer isso. como Deus me abençoa nessa área, dessa maneira, se for da tua vontade, dessa forma? E a loucura foi isso, né, mano? Porque aí tu pensa, né? Eu desse meu jeito aqui, nossa, conectei com Deus, Deus falou, é Ele. Eu chego nele e falo, é tu. Aí ele quase morre. Aí eu olho pra ela e falo, é nós. É nós, não. Falou, é Não, tu, mas é ficou com um nós. pouquinho de medo no início, mas porque eu cheguei com uma convicção. Na hora deu medo no coração dele. Porque é uma mulher, imagina. Nesse caso foi a nossa história, tá, querida? Não, né? Foi a nossa história, ok? Eu chego com uma convicção e falo assim, é você, eu vou casar com você. Então, opa, como assim? Por quê, gente? Porque eu tinha uma convicção, eu tinha uma certeza. Quem me trouxe essa certeza? Lá no meu quarto, porta fechada, eu e Deus. Deus me trouxe essa certeza, baseado naquilo que eu já pedia para Deus há muitos anos. E tem gente que não tem essa intimidade com Deus, então tem muitas dúvidas e não tem essa certeza e convicção do que fazer. Sim, mas essa intimidade, Anderson, não é só para mim, não é só para ti, é para todos nós. Exato. Deus só fica esperando você ir até Ele. Jesus encontra com as pessoas em vários momentos, com a mulher no poço, com o José não sei aonde. Deus se encontra com vários momentos com pessoas. Na hora da dor, Marissa, também na hora da dor. Então o que você está esperando? Para conectar com aquele que tem as respostas para o teu futuro. Quem sabe você está aí toda perdida. Você está aí andando de um lado para o outro, você não sabe mais o que fazer. Com essa dúvida, com esse medo, com essa insegurança, com essa raiz de rejeição dentro de você.
Deus, a presença dele te cura, te traz respostas, te cura o medo e te tira desse poço de insegurança que você tá. Chegou a hora, Anderson, da gente fazer isso. De conectar com Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias de se conectar com Deus como a gente nunca se conectou antes. Verdade, é verdade. Gente, que top hoje, hein? Ai, deixa eu tomar um café aqui. Gente, que top hoje, olha. Muito bom. Sensacional, sensacional. É aquilo. Pega essa palavra pro seu coração. E coloque em prática. Em prática. É. Não adianta falar, ficar aqui 30 minutos ouvindo a gente aqui. Ah, legal, que bonito. Legal, gente. Mas só vai fazer efeito na sua vida. Não é você ouvir a gente aqui. É você pegar isso, se posicionar e fazer alguma coisa aí dentro da sua casa com essa palavra que você ouviu. Muito bom. Olha, espero que vocês tenham gostado. Mais Hellocast. um episódio aqui do Hellocast. Como a gente sempre fala, coloca aqui nos comentários alguma coisa que te impactou. De onde você tá De onde você tá falando, de onde que você Tá é. falando, não. De onde De onde você está você está assistindo. assistindo, exato. É Aqui, isso. aqui falando, de onde você está assistindo. Coloque nos comentários da sua cidade, seu país, de onde que você é. Isso, é muito importante. Alguma parte que gente impactou saber. você, é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, coloca ali, aperta Dá o sininho. like nesse vídeo. Dá o like nesse vídeo, que é importante também, por causa do algoritmo. E a gente se vê sempre aqui no Hellocast. É isso, vamos com tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Amen.